Venho falar sobre a supressão do exame criminológico como mais um obstáculo à efetividade da execução penal no Brasil. Eu vou abordar quatro temas, quatro tópicos sobre esse tema. O tema tratado pelo autor, o que ele busca trazer de conhecimento sobre esse artigo, o problema apresentado pelo autor nesse artigo, com a supressão, a extinção desse exame criminológico, a posição defendida pelo autor sobre o artigo e a minha crítica pessoal. O tema do artigo científico refere-se ao exame criminológico e os demais assuntos que o rodeiam. O mesmo tem sido objeto de debate e críticas em relação à sua efetividade e objetividade. Além disso, a supressão do exame criminológico pode ser vista como um obstáculo à efetividade da execução penal, tendo em vista que esse exame é muito relevante para ver o comportamento do preso quando ele estiver reintegrado à sociedade. Quanto à referência ao paradigma behaviorista, esse termo se refere a uma abordagem da psicologia que enfatiza o estudo do comportamento observável e mensurável, desconsiderando os processos mentais internos. Como que esse preso ele se socializa com os outros presos, né? Hoje em dia no sistema carcerário brasileiro nós temos prisões para presos preventivos e presos já condenados misturados, então não há essa segregação. Às vezes um comportamento de um influencia o outro e isso vai criando nele vários aspectos que acaba dificultando o seu retorno à sociedade, né? No contexto do exame criminológico, revisar o paradigma behaviorista pode implicar em questionar a ênfase exclusiva no comportamento passado do indivíduo e defender uma abordagem mais abrangente que considere fatores contextuais, sociais e psicológicos. Como que anda a mente desse preso num ambiente onde ele já convive com outros presos condenados, em geral, as condições das prisões nossas para ressocializar os presos, né? Um preso que está ali aguardando para poder ser julgado, está em confinamento, vendo outros presos recebendo às vezes uma punição, um reforço, né, negativo, acaba dificultando até mesmo a sua estadia ali, né? Muitos desses presos que acabam entrando preventivamente, entram em conflitos com outros presos pelo clima que tem ali naquela prisão, acaba implicando também a ocorrência de uma nova punição em outro julgamento. O problema apresentado pelo autor. No artigo se identificam os seguintes problemas. Segundo o autor, supressão do exame criminológico, sendo o problema central apresentado e tendo em vista também a respeito da subjetividade em relação a esse exame, já que as avaliações podem variar de acordo com os diferentes profissionais envolvidos e a falta de profissionais qualificados para a realização. Cita outros pontos, porém, além que pode levar a decisões inconsistentes ou injustas do exame, o que pode ser considerado um obstáculo. Esse exame ele era realizado pelo carcereiro. Então o carcereiro ele chegava e ele dava a nota para o preso ou dava o laudo para o preso atestando se ele tem um bom comportamento ou se não tem um bom comportamento. E ele não era visto por um profissional competente, por um profissional qualificado,
que assegurava que ele voltaria para a sociedade e não voltaria a cometer o crime novamente. O autor toma posição de que o comportamentalismo do indivíduo condenado é uma referência quanto à avaliação metódica do mesmo para aquisição de benefícios legais. Porém, faltam profissionais qualificados para a realização da mesma. Não existe profissionais qualificados para falar, se esse preso ele tem qualificação hoje para receber uma regressão de pena, uma liberdade condicional e outros benefícios, um reforço positivo. E muitos desses presos, quando recebem esses indultos, esses reforços positivos, eles voltam para a sociedade e retornam a fazer crimes. São muitos assaltantes, saem numa saidinha e voltam a cometer esses crimes. Então hoje não temos profissionais qualificados para medir isso, para ver esses presos e ver se eles têm reais condições de ganhar realmente esses privilégios de poder voltar à sociedade, ou em que implicaria mais o seu tratamento, o que ele mais precisaria para poder ser reforçado, com esse reforço positivo e mostrar para a sociedade a resposta que a sociedade tanto espera. Então, uma vez que o comportamento é influenciado pelas convivências que temos, o condenado, por viver no ambiente que ele vive, pode desenvolver comportamentos parecidos com os que estão com eles. Por isso, o exame criminológico é necessário para ter uma certeza de que o indivíduo está apto para voltar à vida social, que eu acabei de dizer. Às vezes, um preso preventivo, convivendo com um condenado, ele vai ter as mesmas atitudes e às vezes o mesmo reflexo de que um preso condenado. Existem inúmeros casos no Brasil de exemplos de que um preso rouba uma bicicleta, entra no sistema prisional e nunca mais sai, porque chega lá dentro, ele vai cometendo outros e outros e outros crimes e acaba que a pena dele, ele fica ali dentro do presídio, entra primeiramente respondendo por um crime de roubo ou de furto e acaba ficando o resto da vida preso por ter inúmeros processos internos. A minha crítica pessoal referente a esse artigo que o autor trouxe, é preciso considerar que tudo que foi dito pelo autor do artigo é de grande relevância, pois a supressão do exame criminológico dificultaria bastante a decisão para saber se o condenado está apto ou não para a ressocialização. É de grande importância profissionais capacitados para aplicar esses exames, já que eles têm grande parte da responsabilidade sobre o destino do preso e também da sociedade em que ele vai conviver. Já é de bastante tempo que o nosso sistema carcerário ele precisa de investimentos. O sistema carcerário precário, na minha opinião, não ressocializa ninguém. É uma faculdade do crime. O cara às vezes entra um ladrão de galinha e sai um ladrão de banco, porque você não pode colocar no mesmo ambiente de convívio uma pessoa que cometeu um crime de pequena relevância com, às vezes, um cara cometeu um crime hediondo, por exemplo. Então, esse exame criminológico feito por profissionais capacitados e qualificados, eles dariam essas diretrizes para o sistema, para saber que
Bom, esse preso ele não pode ficar junto com aquele preso, porque ele vai acabar aprendendo ou vai acabar fazendo as mesmas coisas que esse preso faz. E para a nossa sociedade é, é o que é quem paga, né? Porque prendemos muito, ressocializamos pouco e resolvemos problemas nenhum. O paradigma behaviorista contribuiu muito com o resultado proporcionado pelo exame, já que ele faz com que alguns estímulos levem os organismos a apresentar determinadas respostas, reduzido ao nível de estímulo e resposta. Se, por exemplo, o preso ele tem um comportamento bom dentro da prisão, ele vai ser concedido um reforço positivo a ele, né? Ele vai ter uma saidinha de Natal, Dia das Mães. Se ele tem um convívio, se todo o processo dele ali dentro da prisão foi um processo sem penalidades, não cometeu crimes ali dentro, ele pode sofrer uma regressão de pena, né? Cumprido um sexto da pena. E se for entendido que esse preso está apto a ser reintegrado à sociedade, ele pode até mesmo receber um e cumprir o restante da pena em liberdade, né? Essa regressão de pena que eu disse, ele está, por exemplo, num sistema fechado, num regime fechado, e passar para um regime semiaberto. Que no caso a gente teria que ter as prisões agrícolas, as prisões, os lugares onde os presos trabalham, mas como faltam bastante investimento e grande maioria das prisões não tem, então os presos eles são postos em liberdade porque eles saem para trabalhar durante o dia e passam um regime fechado à noite. Então esse tempo que ele passa durante o dia no trabalho é sem supervisão alguma. Então não sabe se o preso está sendo se está voltando a cometer os mesmos crimes de novo ou até outros crimes, né? Reduzido ao nível de estímulo e resposta, o comportamento poderia então ser compreendido e antevisto, principalmente controlado objetivamente, em detrimento de variáveis mentais não demonstráveis. Se tivéssemos um exame eficaz, poderíamos antever que, esse preso, se ele for colocado em liberdade, ele tem grande possibilidade de voltar a cometer um mesmo crime ou até outros crimes, levando em consideração que o nosso sistema prisional não ressocializa ninguém. Só faz um preso que tem a sua capacidade criminalística pequena seja grande. Por quê? Porque o convívio de presos que cometeram crimes pequenos com outros presos que cometeram crimes com relevâncias aí grande é gigantesca. Então, e sem levar em consideração também que nós colocamos muitos presos em liberdades e não precisariam, não poderiam estar em liberdade, né? Então, sendo assim, a minha opinião crítica é que eu concordo com o autor do artigo, eu acho que esse exame é de grande importância e que, sim, ele tem que ser feito por pessoas capacitadas, tem que ter um investimento muito bom nesse processo, para que não haja corrupção, para que não haja perda de dados nem nada. E
para que os presos, para que as penitenciárias elas podem ter a real eficácia, né? Que é ressocializar o preso, é para que ele vá para a penitenciária, cumpra a pena dele e para que o comportamento dele dentro da penitenciária e fora reflita nos reforços positivos que ele ganha e não somente em vista grossa, né? Por exemplo, talvez dentro de uma cela o preso comete uma barbárie, mas aos olhos dos carcereiros e do diretor prisional ele é um santo. Então eu concordo com a posição do autor, eu acho que é de grande relevância esse exame e acho que é um atraso, né? A gente perder essa ferramenta tão importante. Bom.